De volta aqui na TV Rua, recebendo hoje o cantor e compositor Tonho Matera. No bloco anterior, Tonho, nós estávamos falando sobre a música, sobre como a mulher hoje está sendo depreciada. Essa é a palavra mais própria nas músicas. Você ia falar sobre isso, aí eu cortei para ir. Porque hoje é muito fácil ser chamada de deliciosa, sabe, ser desejada. Mas a mulher, ela é uma extensão, ela tem que entender que ela é uma extensão. É a mulher que gera, né? É a porta de entrada. É a porta de entrada da vida. A palavra de dar, que Neguinho do Samba sabiamente colocou como projeto dele, ainda em vida, é a mulher em transformação, né? É a mulher que gera. E essa mesma mulher que gera, que está em transformação, é a mesma que está sendo desvalorizada, e que ao mesmo tempo eu vi há pouco tempo uma matéria na TV falando sobre as músicas que depreciam, né, a mulher, e vi depoimento de mulheres negras dizendo: não, isso não está me atingindo não, e elas dançando, né? Isso não está. Agora esses homens, eles precisam também entender que a mulher tem o seu valor, sabe? E dançando, sabe? E no fundo a música. E aí vem o cantor e diz assim: a gente faz isso porque elas mesmas gostam, elas que vendem o nosso produto, elas que compram o nosso produto. Então, como é que o filho não vai viver, e o jovem ele não cresce na violência? Porque essa violência ele vê a mãe dele sair, ele vê a mãe dele criar certo tipo de comportamentos, e aí o homem termina agredindo, termina batendo. A agressão do homem é ruim. Isso é muito errado, mas muitas mulheres, às vezes, ela provoca essa agressão, sabe? E eu vejo isso porque eu já participei de movimentos e eu vi a própria mulher falar que não ia dar queixa do marido porque ela precisa do marido, ela ama o marido, entendeu? Então, a prostituição chega a ser uma prostituição doméstica. Então é uma luta. Hoje mesmo passou na TV o caso de mulheres agredidas, e rapaz, é assustadoramente, sabe? E isso está crescendo. E isso não é uma questão só do Brasil. Não, isso não é questão do Brasil, isso é questão mundial. Na África ainda se prega esse tipo de violência, porque a violência ela não está só na forma de você bater, de você esticar o cabelo, mas no olhar negativo, as coisas que a mulher quer fazer, sabe, que o homem proíbe. E isso é muito interessante quando você tem uma mulher, tipo, eu tenho minha esposa, que a gente dialoga muito, sabe? Eu acho que é por isso que a gente hoje vive há 20 anos, 21 anos, 22 anos, a gente está fazendo juntos, porque isso deu uma possibilidade de a gente pensar em construir uma família legal, sem ter briga, sem ter essa coisa da agressão da palavra, sem ter essa questão da agressão corpórea, sabe? Minha mulher me agride quando eu quero ficar na internet até 2 horas da manhã. Precisa dar atenção. Aí ela vai lá: você não liga? Pra ficar na internet, eu tô de olho. Tá falando por quê? Tá falando por quê? Calma, meu bem. Estou falando com o universo. Eu estou falando com o Japão, porque lá é de dia. Deixa eu te falar uma coisa do Japão. Deixa eu falar de um outro canto aí, que o saudoso assessor de imprensa e meu colega aqui da faculdade, o Paulo Costa, está me passando informação aqui agora, que agora no mês de novembro você vai também viajar para a África do Sul. Eu estou indo agora na África do Sul, e da África do Sul vou a Moçambique. E outra informação também que o Cláudio acabou de passar: vai agora e vai sempre. Vou sempre. Eu tenho um projeto com a Mangangá e com o Arte Viva, né? Eu fui a primeira vez, através da Fundação Cultural Palmares, participar de um evento cultural com a música e com a capoeira. Fui ministrando palestra falando sobre a Bahia, a influência dos africanos na Bahia, né? E a influência da Bahia também dentro da África, porque tem alguns baianos, principalmente em Moçambique, tem um baiano que é Santos, que é o professor do grupo, que mora há 10 anos lá em Moçambique. E aí, com esse encontro que eu fiz com os meninos, a Embaixada Brasileira me concedeu o título do embaixador da Bahia dentro de Moçambique, né? O embaixador cultural. E aí eu fiz esse estreitamento com o grupo Arte Viva e com o Mangangá. A gente uniu os grupos
lá na África e aqui também no Brasil, e cada um representa o grupo, né? O Santos se filiou ao Mangangá, hoje é um dos meus alunos, e eu tenho o projeto que a gente todo ano estende lá. E o mais interessante é que a gente faz esse projeto dentro das oligarquias, né, de Moçambique, e também a gente leva as oligarquias para as comunidades, porque eles têm que entender que a pobreza não é miséria. A pobreza foi uma questão social dada à classe negra, né? E as pessoas estão começando a sensibilizar. Hoje mesmo eu tive uma reunião junto com a nossa primeira reitora negra do Brasil, que é Ivete Sacramento, que me ligou para uma reunião com o pessoal, um grupo de africanos que vão estar chegando aqui essa semana que vem, e já tem um deles aqui no Brasil, na Bahia e da Guiné, e a gente está tentando fazer um laço cultural entre Bahia, né, Bloco Afro, Capoeira e África do Sul, Guiné-Bissau, né, desperta várias possibilidades, porque esse intercâmbio ele é cultural, da sua formação, de a gente levar o que os legados africanistas deixaram aqui, que a gente transformou, que é a questão do bloco afro, do afoxé, do candomblé, a questão da capoeira, mas também as questões linguísticas, né, da gente entender as línguas africanas também dentro da Bahia, porque a gente perdeu as línguas de matrizes africanas. E quando a gente fala algumas palavras em Yorubá ou em Kimbundu, muita gente acha que a gente está falando coisa do demônio, né? Leva isso ao coitado do candomblé, tudo ao candomblé. Ai, Deus! Como a peça, né? Caverna na raça. Eu não quero saber! Então, muitas coisas a gente tenta, eu chamo isso de ignorância cultural, né? A gente tenta falar para os nossos chamaria alunos de intolerância religiosa. Intolerância também, uma intolerância religiosa, quando a gente não consegue firmar nessas figuras que o que nós estamos falando é simplesmente uma língua que foi falada no Brasil e que foi expulsa pelos colonizadores. Exatamente. E os colonizadores impuseram as suas línguas, né, como o português que nós falamos aqui, não só aqui, mas em vários países da África, tipo Moçambique fala português, Angola fala português, mas se você vai para na Nigéria já estão falando inglês, já está falando como é, meu Deus? Aqui perto do Guiné, cantor Senegal, já está falando em francês, né? Então, essas misturas linguísticas com os povos africanos também sofrem dentro da África, porque os nomes dos africanos são nomes de europeus. Os africanos têm medo de voltar a colocar o nome dos seus filhos com nomes africanos, porque sofrem muito nas escolas. É uma perseguição da mãe. Que até as escolas públicas descem esse viés de conhecimento sobre isso. No próximo bloco eu quero abordar com você, ainda nessa temática do negro, sobre preconceito e tudo isso. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui na TV Rua, conversando hoje com o cantor e compositor Matheus.